caso aqui, essa prescrição deslocou os dois polos diferentemente. Então, voltando. Vamos pegar, então, vamos calcular a função de Green agora. Agora vamos calcular com mais cuidado, porque essa função de Green aí não é calculada em geral quando a gente faz um curso de física clássica, curso de eletromagnética. Então, vamos pegar, então, vamos supor o caso em que x0 é maior do que o y0. Então, já está claro para nós. Se x0 é maior do que o y0, isso aqui é positivo. A parte imaginária de ômega, a parte micro menos y, a parte imaginária de ômega é que vai decidir. Se o x0 é maior que o y0, isso é positivo, é melhor pegar um ômega com parte imaginária negativa. Então, vamos pegar o contorno inferior. E, falava assim, se x0 for maior ou menor do que o y0, eu vou pegar a parte imaginária positiva e vou ter o contorno superior. Tá? Então, vamos fazer esse caso aqui. A gente colocando aqui um θ de x0 menos y0, isso aqui é aquela famosa função degrau, né, a função de Heaviside. Então, colocando x0, quando eu colocar isso aqui, significa que eu já estou botando aqui a prescrição de que x0 é maior do que o y0. Essa função degrau, ela vale 1 quando o argumento é positivo e 0 quando o argumento é negativo. Então, se x0 for menor do que o y0, eu estou automaticamente, e se x0 for maior do que o y0, isso aqui vale 1. Então, eu estou automaticamente falando dessa função aí. Então, nós vamos fazer essa integral aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos estar fechando o contorno aqui. Tem que fechar o contorno inferior. Então, nós vamos fazer, ao fazer essa integral daqui para cá, vou estar integrando menos k0, de menos infinito a mais infinito, estou fazendo isso, nesse contorno aqui. Então, nesse caso, eu estou integrando no sentido oposto ao sentido do teorema de Cauchy. Então, vai ficar menos 2π vezes i. E aí, agora, bom, vamos fazer só integral em k0. Então, vamos botar aqui. Vai sobrar, então, aqui um d3k, depois aqui a quarta. Integral em k0 que eu estou realizando. Então, integral em k0 vai ficar menos 1 aqui, tá? Mantém aqui o menos 1. E agora o polo é simples, né? Eu resido aqui desse polo, do polo ômega. É esse resíduo aqui. Então, resíduo do polo simples é só multiplicar pelo fator k0 menos ômega, que vai cancelar isso aqui, e vai fazer o k0 igual a ômega. A esse ponto, o ômega tende, o epsilon tende a zero, quando se fizer para vai ficar um k0 igual a 2 ômega. Então, vai produzir no denominador o fator 2 ômega, o ômega de cá, o ômega de Q, aquele ômega fixado, nós temos, né? Então, o resíduo vai ser, e aí, claro, o resíduo poderia ser substituído. Aqui é desculpa, aqui nem é ômega, eu vou botar um k0. Então, eu estou integrando em k0. Então, aqui vai ficar a seguinte onda plana. Exponencial de i kappa x menos, então o resíduo foi para k0 igual a, o polo foi k0 igual a ômega, então o resíduo é para k0 igual a ômega, menos i ômega x0 menos y0. Tá certo. Então, isso aí, essa função de Green, então, aqui, está valendo para x0 maior do que o y0. Tá? Bom, então, isso menos 2π, tá legal. Então, falar. Observem aqui, então, né, que não é zero. Então, vamos fazer as duas, a comparação das duas. Vamos pegar outra aqui, pegar o g de x menos y. Agora, a função de Green, o x0 é menor do que o y0. Se x0 é menor do que y0, vamos colocar aqui θ de y0 menos x0. Essa função de Green aqui só vai contribuir para y0 maior do que x0, porque isso aqui é a função de Heaviside. Então, essa função degrau, ela só tem argumento, só é 1 para argumento positivo e é 0 para argumento negativo. Então, se o y0 for menor do que o x0, desculpa, se o x0
for menor do que o y0, isso aqui é positivo. Então dá 1. E se o x0 for maior do que o y0, isso aqui é negativo, dá 0. Então essa função, esse θ de headside aqui restringe a esse caso aqui. Então nesse caso aqui nós vamos ter que fechar o contorno por cima. Pode falar. Aí não seria casca lá cheia de Casca lá x no z. É isso. Isso mesmo. Corrijo aí. X menos y está legal. Bom, a de baixo, então, quando eu for fazer a integral de baixo, vou fechar o contorno por cima, vou estar seguindo naturalmente a convenção do contorno trigonométrico, lá do teorema de Cauchy, 2πi, aí vai ficar o resíduo para K0 igual a menos ômega. Então, para K0 igual a menos ômega, esse cara vai desaparecer, eu vou produzir um fator menos 2 ômega aqui no denominador. Aqui vai ficar exponencial de x menos y mais ômega x0 menos y0. Só que nesse caso, claro, x0 é menor que y0, então isso aqui está dando negativo. Então nós estamos vendo que aqui vai aparecer. Então lembrando que esse ômega está fixado para nós. O ômega é uma função de K2, né? O ômega é K2 mais M2. Então quando eu for fazer a integral em K, integrar em módulo de K, lembre-se que esse ômega aqui depende dessa forma. Então essa integral aqui já não é tão trivial no caso massivo. No caso sem massa, é só colocar aqui o ômega igual ao módulo de K, fica mais fácil de fazer integral. Muito bem, mas o que é que a gente está observando agora? A gente está observando agora que nessa prescrição nós temos duas funções de limite, tanto para x0 maior do que para y0, quanto x0 menor do que y0. Nesse caso, eu não veto uma direção temporal. Então vamos parar isso aqui, vamos fazer, seria o campo, né, visto. Então, lembrando agora da relação entre campo-fonte e função de limite, né? A gente estaria dizendo numa descrição como essa, teria o meu campo φ, né? Usando φ de x, então, fazer o seguinte aqui, vamos botar as transformadas de Fourier aqui, vamos fazer só uma coisinha para a gente poder explorar um pouquinho mais, essa cara aqui, vamos escrever ela em função em termos da função da Fourier, da transformada de Fourier. Então isso aqui é B quarta capa sobre 2π quarta, essa função de limite, né? Então ela ficou menos 1. E aqui eu deveria fazer isso aqui, vamos fazer o seguinte, todo mundo vai entender o que eu vou fazer. Vamos isolar isso aqui. Daqui eu venho para cá. Vezes, vamos botar transformado de Fourier da fonte, que é D4Q sobre 2π quarta
J tio do que exponencial menos I que Y exponencial I que 0 Y. Tá? Eu só coloquei agora as transformadas de Fourier de tudo, tá? Muito bem. Então, de qualquer maneira, né? Essa integral aqui, vamos dizer, essa integral aqui está resolvida. No caso, a integral em K0 está resolvida. Vou fazer o seguinte, o que a gente pode agora, esse vai valer. Vamos agora pegar os dois casos separados. Vamos pegar agora se x0 é maior do que y0. Então vamos pegar agora a situação x0. Vou voltar cá também, mais espaço. Não pode mandar. Não vou apagar. Vamos pegar agora o φ de x para x0 maior do que o y0. Então o que é importante agora é que eu tenho duas funções de Green. A pergunta é, nesse caso, uma é física e outra não é física, ou eu posso ter interpretação para as duas. No caso anterior, nós vimos que na física clássica a gente segura a função de Green retardada como boa, respeita a causalidade e descarta a função de Green avançada. Agora a gente vai estar pegando esse caso aqui das duas, vamos tentar ver até as últimas consequências, né? O que significa isso aqui? Então tá legal, tá significando que eu vou pegar o campo no instante x0 maior do que y0. Eu vou pegar essa função de Green aqui. Claro que quando eu colocar esse objeto aqui dentro dessa integral, a função dela, x0 menos y0, vai obrigar que eu faça a integral entre y0 sempre de menos infinito até x0. O upper bound dessa integral vai ser x0, porque eu só vou poder integrar, isso aqui só vai ser diferente de zero, só vai ser uma função quando o x0 for maior do que o y0. Então o y0 no máximo é x0, então eu vou estar integrando no fundo o y0 desde 0 até x0. Então está tudo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou manter ainda essa informação. A informação é o seguinte, aqui eu vou fazer passo a passo para poder eu também me perder aqui nos detalhes. Ainda vou manter. Aqui vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa resposta aqui, supondo então que eu já integrei em x0, em k0. Já integrei, essa resposta aqui já é a função de Green integrada em k0. Então vai sobrar aqui, claro, a integral em d3θ. Vamos agora começar a acertar os fatores, né? Tá aqui, ó. Vou fazer o seguinte, esse 2π daqui, vamos dizer, posso cancelar, então 2π ao cubo, esse 2π cancelou. Esse menos i, cancela esse menos 1, que vai dar um i. Vai sobrar um i aí, então tá, vamos ter. Então, dentro da integral, em d3k, essa integral tem que ser feita, legal. Então, nós temos aqui já um 2π terceira e temos aqui um fator de i. Assim, legal. Sobre 2 anos. E aí, vamos botar a fator de 1, aí, data. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar depois a gente acerta vocês vão das planos com o fator de y, né? Eu vou ter, eu vou botar o seguinte, é elevado a i, kx, então, i kx, kx. Aí o y, né? Essa fonte aqui. Depois vocês não são de restar estou sim, entendi. Vou botar um duplo. Obrigado, cara. Eu não botei ela aqui, deixa eu botar ela aqui com você. Vou deixar então essa parte clara que tem 4 y, não tem nada. Obrigado. Θ de x0 menos y. Então eu poderia ter o y0 integrado de 0 a x0. Não, vamos deixar a função de restar, eu acho melhor. Tá, esse dela assim. E aqui, vamos fazer o seguinte também. A integral em Q. Tá, não sei. Tá, vou fazer o seguinte, valeria a pena eu juntar tudo. Vamos fazer isso, vamos.
eu vou ter aqui um x0, o y0. Vamos fazer o seguinte aqui, gente, olha, eu vou juntar, eu vou deixar aqui, ó, e elevado a i, porque x é a variável externa, eu vou deixar o y x, eu vou deixar o menos i ômega x0. Vou fazer isso. Deixar o x e o x0 separadinhos aqui. Então, nós usamos isso aqui e usamos isso aqui. Agora, o y, né? Nós temos aqui então, agora a coordenada y daqui se junta com a coordenada y daqui. Vai produzir um menos aqui, com esse menos aqui, então vai produzir desculpa, é porque eu fiz besteira, tá? Aqui está errado. Desculpem, isso aqui é quadro dimensional, é a menos i que y, então fica menos aqui, desculpa, lá da meta, aqui é mais, tá? Aqui é mais, corrijam aí por favor, e aqui é que é o menos, tá certo? A nossa convenção da transformação de Fourier é menos i que y no espaço de, não importa, no espaço de Euclidiano. Muito bem. Então, eu vou ter na variável y, vai produzir o q menos k, vai ficar exponencial de q menos k escalar y. E na coordenada y0, nós vamos ter ômega, y é ômega menos Q0. Aqui vai ficar exponencial, menos I, Q0 menos ômega, y0. Entendeu? Agora para ver, né? Aqui é menos. Então isso aqui foi fácil. Colocamos isso, tá? Esquecemos do fator 2 ômega, o 2 ômega está lá. Foi colocado também. Então isso aqui tudo bem. A primeira coisa, primeira resposta usando a primeira função de grilo. Então o que está acontecendo aqui? Eu vou estar integrando em D3Y. Então quando eu integrar em D3Y, isso tudo aqui, nada daqui depende de y. A única dependência em y está aqui. Então, nada me impede de eu realizar a integral, colocar a integral. Eu vou realizar a integral em y, não é fazendo com que, quando eu fizer a integral em y, eu vou produzir um delta, né? Se fizer a integral em y, eu vou ter isso aqui, né? Vou deixar esse delta aqui, eu vou produzir 2π a terceira, então olha só, usando a representação integral da função delta, né? Integral d3y exponencial de q menos k y. A única integral que eu tenho que fazer em y é essa. O resto nada depende de y. Então isso aqui me produz 2π a terceira delta tridimensional de q menos k. Tá? Estou fazendo essa integralzinha aqui. A integral em y0, ela não é de menos infinito até mais infinito, né? Eu posso, vou ter que respeitar isso aqui. Isso aqui vamos deixar isso aqui. Então, eu estou só fazendo, ver se vale a pena fazer essa integral, porque aonde tem, eu integro aí, como eu tenho integral em q, né? Posso fazer o seguinte, pagar isso aqui. Então, aí a integral aqui eu vou poder usar a função delta. A integral aqui, olha só, ela na verdade é isso aqui, ó, dq0 d3q. Claro? Aqui tem um j tio de q0q. Então eu tenho aqui, então só repetindo aqui para a gente poder já botar a resposta. Ó. Isso aqui é dq0, d3q sobre 2π a quarta. Tá? J tio de q0q. Então essa exponencial aqui, eu integrei em y, me deu isso aqui. Então vai me produzir em 2π a terceira, eu estou colocando aqui,
estou realizando aqui a integral em d3y. Então, integral em dy0. Estou fazendo a integral em d3y. Então, isso aqui vai me produzir o delta 3 de q menos k. Aí, essa função delta me permite fazer a integral em d3q. Faz a função delta. Então, esse d3q desaparece, a função delta desaparece, esse q aqui vira kappa, tá? E aonde tem mais q, não tem mais lugar nenhum que q. Aqui é q0, tá? Então, tudo bem. Então está tudo certo. Não preciso me preocupar mais. Então já fiquei com uma integral só em q0 agora. Agora eu tenho um q0 aqui. Bom, quando eu vou fazer, bom, então eu não posso fazer mais nada, tá? Vamos deixar. Então eu vou trazer essa informação, então tá legal. Aqui isso está relacionado, isso aqui é fixado, ômega é fixado em função. O Q0 é que é livre, né? Essa fonte aqui, esse Q0 é totalmente livre porque eu não tenho nada, nenhuma relação de. O J não satisfaz a nenhuma equação de ordem, não tem nenhuma relação entre Q0 e Q. Então, aqui a integral pessoal. Deixa eu só apagar aqui para ver o que a gente vai deixando dessa expressão. Isso aqui, eu acho que isso aqui eu já posso apagar. Ele faz isso só, depois a gente está lendo o jogo. Vamos fazer só essa aqui de cima. Muito bem. Então, vamos botar aqui, só os fatores que nós produzimos em 2. Vou só coletando aqui. Vou transformar essa expressão aqui assim. Então, 2π terceira. Vai ficar 2π terceira sobre 2π quarta. Então, vamos cancelar isso aqui. 2π terceira morreu. 2π com 2π, isso aqui também morreu. Isso aqui ficou isso aqui ficou isso. Então, vamos multiplicar a expressão. Vai dar para nós isso aqui. Tá? Depois, então ficou aqui que é 0. Rotativo. Eles vão a capa. Vamos focar. E aí ficou essa coisa aqui. É isso mesmo, né? Não está nada errado, não? Porque certinho lá que 0, x0 menos y0, né? Tudo bem. Bom, então vamos ver o seguinte. Então, essa integral, se eu quiser, o ômega está relacionado aqui no caso, aqui no fechado. Então nós temos isso, na verdade, a gente pode jogar Q0. Não tem como. Peraí. Isso, vamos pensar que essa é uma coisinha. Realmente, aqui. Isso, não tem mais nada a fazer. Eu já joguei o resultado da integral em K0, só a fonte, ela não tem nada a ver com a integral de nada. A fonte é outra transformada de Fourier. Tudo bem. Então, vamos ver o que está saindo daqui. Nós temos, então, esse campo aqui produzido, o campo gerado no instante x0, ele vem de configurações da fonte no instante y0. Então, tá. O y é a única informação que eu tenho da fonte do instante y0 é essa aqui. A gente pode trazer isso aqui para cá, né? Não, você vai passar x0, eu posso trazer. Vamos trazer essa aqui, isso aqui é constante. Para essa integral cá, esse termo aqui é constante. Só para ver se pode juntar o x0, eu vou ficar com o seguinte: integral menos i ômega menos i ômega mais q0. Só para ver se isso aqui vai ser interessante, não sei. Menos i ômega mais q0, são duas frequências, né? x0, e esse termo aqui eu vou deixar como está. Aí q0. Y0.
Então, se a gente fizer só isso, acho que não tem nenhum interesse em fazer isso. Bom, então, vamos pensar. Quando eu recebo a contribuição do campo nesse ponto X aqui, na verdade, o que está acontecendo são essas ondas planas aqui que estão vindo do ponto Y0. Que eu poderia, talvez, simplesmente juntar aqui, né? Seria X0, porque talvez essa seja uma interpretação interessante. Então, eu estou tomando todas as frequências aqui. Não vejo nada, não vou mexer mais aqui, acho que fica legal. Então, só para fechar, então, essa variável aqui de integração é sempre limitada pelo x0. Então, significa que da fonte, então, essa fonte aqui está associada a essas ondas planas aqui, então a fonte com as rodas de correr da fonte, com essa energia e com esse momento aqui, está gerando essa frente de onda que vai se propagar de y0 no instante anterior até o x0, esse ponto aqui, me dando a contribuição ao campo no ponto x0. E essa contribuição aqui, ela está com essa energia K0 aqui associada à fonte. Vou pegar agora o outro caso para a gente botar aqui a comparação. Então, o que a gente está vendo é o seguinte: se x0 é maior que y0, eu estou dentro. Na teoria clássica, a gente já viu isso seria a função de Green causal. Não tem problema, eu tenho um campo gerado no instante futuro e a partir do campo gerado, da fonte, a configuração da fonte no instante anterior. Vamos agora ver essa configuração aqui, o que vai dizer para nós? x0 menor do que y0. Então, significa que nós teríamos agora a possibilidade de ver o campo gerado em um instante x0 que é menor do que y0. Mas vamos ver o que isso vai dar para nós. Nós temos esse resultado aqui. Vamos aproveitar o máximo que a gente puder aproveitar aí. Não vai ficar tudo igual. A única diferença é que vai aparecer aqui o mais ômega. Essa é a única diferença. Porque ele tem esse sinal menos aqui. E esse sinal menos que vai dar 1 sobre 2 ômega. O θ, claro, temos o θ para o contrário, vou botar aqui. dy, certo? Só sem precisar fazer tudo, né? Vou botar isso aqui, θ de y0 menos x0. Então, nesse caso aqui, eu estou integrando uma região bem menor. Né? Aí aqui nós vamos ter uma região de y0 maior do que x. x0 é bem menor que y0. Vou acreditar. Tá? O I vem positivo por causa do sinal 2π. Esse 2π já cancelou para 2π ao cubo, então ficou tudo igualzinho. Ficou I sobre 2 ômega. Menos 1 menos rotação na tela. Aí vai ficar a mesma onda plana. Aí está x. I ômega aqui a ômega x, então a diferença está aqui. E isso aqui não mexe, não é isso aqui, por exemplo. Assim está chegando agora aí. Da fonte. Perdi, não sei se fez uma coisa aí. Fala aí, fala o que é. Em vez de Q0, para mim estava Q0 menos ômega. Não sei se já cortou esse. Aqui? Aí finalzinho. Aqui? Então é aqui, isso. Em vez de Q0 apenas, seria um parênteses com a expressão Q0 menos ômega. Então, peraí. E Y0 só. Então, peraí, então deve ter feito besteira. Eu estou errado aqui, então me perdoe. Eu estava perguntando a você, quando eu paguei lá, então, no dito fator certo. Eu tive a impressão que eu realmente trouxe ele para cá errado. Eu tinha uma linha real de que no caso, Q0 mais ou menos? Q0 menos ômega. Assim, Isso. E Y0 só agora. Então tá legal. Essa que estava com medo de ter copiado ela errado. Então isso aí que todo mundo está conferindo, quem copiou para a né? Não está legal. Então aqui também está errado. Por que eu estava colocando esse fator aí? Estava preferindo colocar ele assim, porque a ideia poderia ser, se a gente integra, e se eu não tivesse integrando, né, em y0, que vai de menos infinito até infinito, eu teria que
teria uma função dela. Vamos já falar sobre isso, está tempo muito grande, né? Vamos botar aqui. E esse cara, então esse cara aqui fica igual. Esse cara aqui se multiplicou, fica então aqui, Q0. Talvez aqui então vai dar um fator mais ou menos, né? Porque esse ômega que apareceu aí, ele era o resíduo do polo. O polo era K0 igual a mais ômega e menos ômega. Então, esse ômega que veio aqui, né, ele entrou como sendo o polo em K0. Como K0 era menos ômega e mais ômega, então esses sinais aqui ficam opostos. Tá certo, obrigado. Então é isso aí mesmo. Ou então, nesse caso aqui, o que a gente está observando de interessante também? É que no instante x0 menor do que y0, isso aqui está dando contribuição. E eu estou pegando, então, essa onda plana aqui em y0 para instantes maiores do que x0. Isso aqui está dando para instantes maiores do que x0, e essa integral não é nula, significa que eu estou recebendo um ponto aqui contribuições que estão estariam vindo da fonte. O que é importante a gente observar aqui é o seguinte: esse caso aqui, esse fator exponencial aqui, na verdade, esse fator exponencial aqui é importante. Ó. A expressão de baixo tem um sinal menos também. Aonde? É global? É global. Tem menos 2 ômega embaixo. Mas não tem esse menos 1 aqui? Bom, se tem, eu confio mais em você do que quanto sinal menos. Depois você brava no cara. Não, se você diz, você sempre tem razão. Minha experiência, aliás, a gente se conhece há muito tempo. Né? Não, mas eu estou dizendo, o sinal é diferente. Agora eu já estou na dúvida quem é mais e quem é menos. Olha, eu trouxe esse menos 1 aqui, botei esse menos 2 ômega. Não, mas o conhecido é menos 2 pi, você tem razão. E esse aqui é mais 2, porque aqui é menos 2. Por causa do sinal do sentido oposto de integração. Aqui é sentido horário e aqui é sentido então os dois são positivos. Então os dois são positivos. Uma vez. 1 milhão para você. Então tá. Esquisito, né? Esquisito é você lá. Só esquisito. Então tá bom, beleza. Tá lá. Acho que isso aí tá. Então olha só, esse fator aqui está me mostrando o seguinte. Essa onda aqui, vamos pensar o seguinte, vamos tentar ver se a gente consegue pegar um tempo x0 muito no futuro. Vamos ver se isso aqui pode ser, se o x0 vai tendendo a infinito. Né? O x0, estou pegando a ideia do campo assintótico. Você tem uma fonte, essa fonte gera um campo e você vai tentar ver quem é esse campo para instantes muito futuros. O que significa? A partir do momento que você colocou a perturbação, você vai ver o campo num instante muito grande posterior. Isso significa que você estaria nessa descrição, se a gente quiser associar campos a partículas, né? Que a gente estaria pegando era uma partícula livre no instante assintoticamente futuro. Eu estou pegando uma partícula, cada tempo t igual a mais infinito, a partícula está livre, ela foi gerada, essa onda gerou uma perturbação, dessa fonte aqui, a partir dessa fonte foi gerada uma perturbação, essa perturbação aqui está se propagando do instante y0 até o instante x0, a partir daquela fonte. Se eu pegar um instante, então, x0, que tende a infinito, vamos tentar aqui ver aqui em cima, nessa expressão superior, né? Vamos pegar essa expressão aqui, φ de x com x0 maior do que y0. Então, vou botar aqui um x0 maior do que y0, com um x0 tendendo a infinito. Vou tentar um tempo muito grande, tempo assintótico. Isso na teoria de campos é o que a gente chama de partículas partículas altas. Na hora que eu falei, eu percebi, mas falta menos ali na última expressão do L, elevado a I. Aqui tem menos. O menos que era para global. Aí. Eu acho que em cima também, não? E lá em cima também. Então esse menos tem que ser igual para os dois. Você tem um, tem um. Tá certo. Eu copiei errado. Você me perdoe, eu apaguei e está lá. É tudo que está lá. Eu estou errado realmente. Tá bom, então tá claro. Todo mundo confere aí também? Todo mundo acertando, sempre copiei direitinho também. Então tá, beleza, tá aqui. Desculpa, se o x0 é Léo, muito... Oi? você pode repetir o nome que você acabou de falar das partículas para o assintótico?
Isso aí, eu vou falar. E na teoria de campos, a gente tem uma nomenclatura, quando a gente pega os chamados estados assintoticamente no futuro, e os estados assintoticamente no passado, para ter tendendo a mais infinito e para ter tendendo a menos infinito, é o que nós chamamos de estados out e de estados in. Né? O que seria o estado out? O que seria a partícula out? Seria, eu tenho a fonte, no instante y0, essa fonte com a perturbação, a gente poderia pensar, se eu coloquei a fonte no instante y0 e deixei a fonte, né? Então a gente botou a fonte e deixou. Então a gente pode fazer um impulso. Eu gero um pulso de radiação e paro. Essa função j de y, o que é essa fonte, né? Essa função, vamos dizer que eu faço o seguinte, eu coloquei uma fonte constante no instante t igual a um certo instante. Então essa fonte vai ser t θ de y menos um certo instante, vamos dizer, vou botar y0, no instante y menos t. Isso y0 menos t. Significa o quê? Eu estou colocando uma fonte que é constante, não depende de y, não depende da coordenada espacial, e que ela foi colocada no instante t. Nesse instante t, ou no instante zero, eu botei uma fonte no instante zero. Tá. Então, a partir daí, eu deixei essa fonte. Então, eu posso colocar aquilo lá. Como eu poderia também pensar em eu vou fazer um pulso. No instante t igual a zero, eu gero um pulso que só vai ser naquele instante. Naquele instante, y0 igual a zero, no instante t igual a zero, eu gero um pulso e deixo esse pulso se propagar. Eu poderia também. Essa fonte é fixa. É uma fonte externa. Eu posso escolher como eu quiser. Então, eu só estou querendo dizer para vocês que a partir dessa fonte, por exemplo, no instante t igual a zero, eu gerei um pulso e deixei. No instante futuro, muito grande, eu vou ter a resposta daquela fontezinha, quer dizer, eu coloquei o pulso e deixei, vai receber o campo no instante futuro, mas numa posição x qualquer, fixa do espaço. Eu estou no infinito do espaço, eu estou só no infinito temporal, na região assintótica. Então, se eu pegar essa expressão aqui, assintoticamente no tempo, quer dizer, seria o campo gerado no instante muito futuro, e aí está o problema do polo múltiplo, né? Aquela pergunta do Brawley. Se eu tiver um polo múltiplo, se eu tivesse um polo quadrado, ao invés do θ de x0 menos y0, só teria uma coisa aqui proporcional a x0. Então, no instante tendendo a infinito, esse campo aqui estaria tendendo a infinito com o campo. Eu teria uma dependência explícita em x0. Você lembra por quê? Porque na hora de tirar o resíduo no polo duplo. Né? Nesse caso, não é o caso. Eu não tenho nenhum problema com o tempo. A partícula, eu acendi a fonte aqui, num instante futuro muito distante. Eu posso estar até perto da fonte, mas no instante t tendendo a infinito, o que eu vou estar vendo aqui? Qual vai ser o campo que eu vou estar vendo aqui? Então essa é a questão. Então, se eu vou tomar o x0 tendendo a infinito, essa integral aqui, ela vai ser feita desde menos infinito, já que o x0, o y0 no máximo é x0, vai tomar valores até x0, essa integral aqui tenderia, então, nesse caso aqui do x0 tendendo a infinito, isso aqui desaparece, e essa integral aqui vai de menos infinito a mais infinito. E daí, ao integrar y0 de menos infinito a mais infinito, aí aqui eu vou gerar vou usar a representação de Fourier da função delta. Se eu integro y0 de menos infinito a mais infinito, esse fator exponencial aqui vai me produzir um 2π delta de Q0 menos 1. Então, nessa expressão aqui, se o x0 tende a infinito, então essa expressão aqui vai tender, essa integral y0 eu posso realizar e transformar na função delta, que vai ter de menos infinito a mais infinito. Então, isso aqui vai desaparecer, isso aqui vai desaparecer. Vai aparecer um 2π e vai aparecer esse delta. Então, a integral em Q0 também vai desaparecer. Esse 2π cancela esse 2π, e a integral em Q0 é cancelada pela função delta de Dirac. E o Q0 vira ômega. Então, essa expressão vai tender ao seguinte.
Só isso. Então, significa que no tempo muito grande, tá? Futuramente, eu vou dar essa onda aqui, ela vai estar fazendo a mediação. Eu tenho a fonte aqui, é como se essa fonte aqui gerasse, né, uma onda. Essa onda aqui está se propagando, né, um momento K, e energia ômega, né, a partir da fonte e chegando no instante. Já eliminei o Y0, né? Então estou colocando um tempo futuro, eu eliminei o Y0 do tratamento. Então, eu estou gerando essa fonte, essa onda plana, elevada aí a X no ômega t. Então, o que eu estou tendo? Eu estou tendo a propagação da informação daqui da fonte para o campo no instante x0 posterior. Na verdade, eu estou integrando aqui, eu não posso tirar isso aqui da integral, né, porque esse ômega aqui, lembre-se, depende de K. Então, esse fator aqui não pode sair para cá, fica aqui. Muito bem. Vamos pegar a mesma coisa agora para o outro caso. Vou apagar isso aqui. Isso para poder interpretar. Eu estou pegando esse limite assintótico que ele impossibilita ver o que vai estar acontecendo nos dois casos. Se eu pegar agora o φ de x para x0 menor do que y0 e x0 tendendo a menos infinito, vamos ver o que está acontecendo. Isso aqui vai entender que agora o x0, ele tem que ser x0, segundo caso, x0 é menor do que y0. Então vamos tentar pegar o x, essa integral aqui, ela está indo, o y0 sempre tem que ser maior que x0, então ela vai estar integrada de x0 até infinito. Então eu preciso trazer o x0 para menos infinito para completar essa integral, de menos a mais infinito. Então vamos pegar o limite assintótico do x0 tendendo a menos infinito. Então vai ser a mesma coisa, eu vou ter o mesmo processo, eu elimino isso aqui pela função delta, eu vou produzir lá, isso aqui subiu, e essa função aqui vai produzir um delta, agora sim, um delta de Q0 mais ômega. Então Q0 fica menos ômega. Então eu vou, a única diferença vai ser essa. Eu vou ter D3K sobre 2π terceira e sobre 2 é elevado exponencial de A. Está tudo fechado. Aí capa X, a capa X mais ômega x. E aqui eu vou ter o J2 de menos ômega K. Então, nesse caso que a gente está observando, é que vocês estão vendo que essas duas ondas planas, aqui para x0 maior do que y0, eu tenho uma onda plana, essa energia aqui é ômega, positivo. Né? Aqui, é como se essa onda plana aqui é aquela onda, só que com o sinal da energia trocado. Tá? Isso aqui, em relação àquela... Quer dizer, eu posso escrever esse fator aqui, né? Exponencial. Capa x, né? menos ômega x0. Tudo isso. Então, é uma onda com a energia negativa. O que está acontecendo nesse caso, então? Nesse caso, nós estamos vendo que, no fundo, a minha fonte está aqui no instante posterior. Né? O y0 é maior do que o x0. E o meu campo está aqui no instante tendendo a menos infinito. E eu estou tendo uma onda plana que está se propagando, você vê o sinal da propagação. Se eu tivesse uma situação bidimensional, a onda plana kx menos ômega t é a onda que se propaga para a direita, é o right mover. E se eu tiver kx mais ômega t, é a onda que se propaga para a esquerda. Isso no mundo bidimensional. A gente pode falar de direita e esquerda apenas, no sentido do espaço. Né? Aqui nós temos um espaço tridimensional. Então, não estou falando direita e esquerda. Mas o que a gente está observando aqui é o seguinte, é que essa onda aqui, ela está sendo propagada de y0 para x0. Essa onda aqui está sendo propagada de x0 para y0. Então, no fundo, eu estou trocando o sinal do tempo, é a mesma coisa que trocar o sinal da energia. O que isso nos coloca? Agora a gente está lembrando-se que nós estamos pensando, eu não falei ainda que a teoria quântica,
Estou querendo motivar isso, essa prescrição do polo para dizer, eu acho que agora a gente tem elementos para falar de uma teoria onde já existe um sentido de relatividade, né, de energia e de quantização. Eu estou supondo que a gente já tem um conhecimento da teoria de Dirac. Já fizemos, né, mecânica quântica relativística, já entendemos que na mecânica quântica relativista, seja para o fóton, seja para o elétron, para o fóton, na mecânica quântica relativística, nós trabalhamos com energias positivas e negativas. Quando a gente pega a equação de Dirac, nós aprendemos a interpretar o que são as soluções de energia negativa da equação de Dirac. Soluções de energia negativa são interpretadas como as antipartículas, né? A gente usa a conjugação de carga e vê que as soluções de energia negativa, na verdade, estão representando partículas de energia positiva, mas de carga oposta, com a mesma massa e o mesmo spin. Então a gente fala de partícula e antipartícula. Aqui, nós estamos, então, também falando de uma energia negativa. Então, vocês poderiam falar, se eu estou numa teoria clássica, uma partícula clássica, né, com energia negativa, eu tenho dificuldade de entender. Mas na mecânica quântica de Dirac, quando a gente faz mecânica quântica não relativística, a gente já viu que as soluções de energia negativa, a gente tem como interpretar. Solução de energia negativa significa antipartícula. Você pode falar, mas se você olhar o fóton, tem fóton de energia negativa? Tem. Só que o antifóton é fóton. O fóton é uma partícula que é autoconjugada de carga. A carga dele é zero, então o antifóton é o fóton. Mas se eu fosse fazer, que a gente nunca faz, geralmente os cursos não cobrem a mecânica quântica relativista, diz que um cobre só, mecânica quântica relativista é sinal de equação de Dirac. E a gente sabe que a mecânica quântica relativista é mais do que a equação de Dirac, é só spin meio. Mecânica quântica relativista para o spin 0 vai embora. Mecânica quântica relativista para o spin 1 é o fóton. O problema é que a gente sempre sabe que a mecânica quântica relativística ela acaba sendo jogada logo para a teoria de campos, né? Então, o que está acontecendo aqui é, a gente pode falar de fóton de energia negativa, pode, é o antifóton, mas só que o antifóton é o fóton. Tem partícula que tem essa propriedade, a antipartícula é ela mesma. Não basta que ela seja neutra. Tem partícula neutra que não é a própria antipartícula, no caso do nêutron. Próton, antipróton, muda a carga. Nêutron, antinêutron, não muda a carga, mas o antinêutron não é o nêutron. Existem partículas cuja antipartícula é a própria, o π0. A antipartícula do π0 é o próprio π0. A antipartícula do π+, é o pimento. π0 é autoconjugado de carga. K0, meson K. K0, K0 barra. Existe o K0 neutro e o anti-K0 neutro também. São dois objetos diferentes. Tem até uma anomalia do K0, K0 barra, né? Que é justamente o que deu origem, um problema sério lá em partícula, que é a interpretação, que chamava que era a anomalia do decaimento do tal. Tal choque, tal long, e aí viu que K0 e anti-K0 não eram a mesma coisa. Exemplo de objeto que seja a própria antipartícula. Na teoria de Dirac, que a gente fez mecânica quântica, nós estamos de partículas de Majorana. O campo de Majorana está aí descrevendo uma partícula de spin meio, neutra, e que é a própria antipartícula. Então, isso prevê que, por exemplo, neutrinos massivos sejam neutrinos de Majorana. Por exemplo, na supersimetria, a supersimetria prevê algumas partículas supersimétricas, fermiônicas e autoconjugadas de carga. Se aparecer o fotino é uma tal partícula, é uma partícula de spin meio e a antipartícula dela é ela mesma, que nem o fóton. Mas nem sempre uma partícula de carga zero significa que ela vai ser sempre a sua antipartícula. Pode acontecer de haver a antipartícula também de carga zero. Tá? Então, aqui, como eu estou colocando essa questão, porque o fóton cai nessa situação. A gente geralmente não estuda a mecânica quântica relativista de fótons. A gente já entra com os fótons na teoria quântica de campos sem passar pela mecânica quântica relativista. A gente fica muito na mecânica quântica relativista de Dirac, que foi a primeira versão de uma mecânica quântica relativista, e ela já deu todos os conceitos que a gente precisa para depois enfrentar os outros casos, que é o conceito de partícula, antipartícula, solução de energia positiva e solução de energia negativa. Então, aqui, quando a gente fez essa prescrição do polo, o que eu estou colocando para vocês, a reflexão que eu estou colocando, é que a reflexão que eu estou colocando
é que nós estamos falando agora de uma onda plana que se propaga com energia negativa. E aqui eu tenho uma onda plana que se propaga com energia positiva. Se nós mantivermos a nossa associação de que ondas planas, na dualidade onda-partícula, representam partículas livres, aqui eu estou falando que essa fonte emite uma partícula, essa onda plana aqui que sai da fonte e chega aqui para gerar esse campo, é como se a fonte gerou uma frente de onda de energia positiva e caminhou, vamos dizer, para o futuro. Aí ela representa a questão mesmo da solução de energia, depois da energia negativa da equação de Dirac. Então eu tenho a fonte, no instante y0, ela transmite a informação de que esse campo vai aparecer aqui, emitindo ondas planas que estão escrevendo partículas de energia positiva. Aqui está acontecendo, é como se essa fonte, no instante futuro, ela está recebendo contribuições, onda plana, de energia negativa. Tá? Energia negativa. Energia negativa, para nós, a gente pode interpretar como antipartícula. Então, nessa associação aqui, é como se essa fonte, ela emite partículas, ou ela pode emitir antipartículas. Dependendo do tipo de campo, a partícula é a antipartícula. O campo de Dirac não é o caso. Então, o ponto que eu quero que vocês raciocinem, pensem um pouco, eu estou dando só os elementos, é esse. Nesse caso, com aquela prescrição do polo 1 sobre K2 menos M2 mais epsilon, nós, na verdade, temos as duas funções de Green, tanto para x0 maior que y0, x0 menor que y0. E aí, a interpretação que nós vamos dar é que nós vamos poder dar um sentido físico para essas funções de Green se nós não tivermos medo de interpretar ondas planas com energia negativa. As ondas planas com energia negativa significa que eu estou descrevendo antipartículas num problema de mecânica quântica relativística. Então, as partículas associadas a esse campo são aquelas, e aqui são as antipartículas. Então, o que está acontecendo? A fonte, ela está emitindo partículas ou emitindo antipartículas. Na representação de antipartícula, que tem a energia negativa, tudo se passa como se a antipartícula estivesse caminhando do futuro para o passado. Eu não gosto muito dessa coisa, não, porque fica aquela, parece que realmente a antipartícula caminha para trás no tempo. Não existe isso, não. A antipartícula caminha sempre para frente. O que a gente está querendo dizer aqui é que objetos com energia negativa funcionam como se fossem partículas caminhando para trás no tempo. Mas, na verdade, elas são interpretadas como antipartículas, mas objetos com energia positiva. Então, é como se a fonte estivesse emitindo partículas e recebendo antipartículas. Então, nessa visão em que nós estamos colocando... Bom, aqui tem outro problema desse I, você pode falar, poxa, mas se o campo é real, né, essa transformada de Fourier aqui, né, deve satisfazer certas condições para que esse campo seja real. A gente sabe que a transformada de Fourier de uma função real, ela não é real, mas ela satisfaz uma condição de realidade. Se uma função φ de x é real, a transformada de Fourier dela satisfaz a essa condição. Não deixa de ser uma condição de realidade, né? Então, esse I aqui não é tão perigoso, né, porque, na verdade, essa onda plana aqui é um objeto complexo, né? Mas essas funções aqui vão satisfazer essas condições. Essa fonte aqui é real, então esse objeto J tilde menos ômega é um J tilde estar de ômega. Então é como se essa grandeza aqui, no final fica positiva. Então não vou me preocupar com esse. É a única preocupação. Então é simplesmente essa coisa parecia tão inocente. Eu jogo, eu shifto o polo dessa maneira, ganho duas funções de Green, que não são zero, tanto fechando por cima e por baixo, eu tenho sempre um polo, da onde eu vou receber uma contribuição, um resíduo, e aí eu vou ter dois tipos de onda plana emitida, uma com energia positiva e uma com energia negativa. Aí eu sei, onde é que eu conheço energia negativa? Na teoria clássica, isso aqui está excluído. No eletromagnetismo clássico, isso nem existe. Ninguém olha no livro do Jackson, nem coloca essa questão, podia colocar, já situar vocês. E dizer, essa discussão merece depois um espaço especial quando a gente falar de mecânica quântica relativista.
Então, essa discussão agora, se a gente se depara com esse problema, a gente fala, mas eu já estou formado o suficiente, informado o suficiente, para saber que existem objetos que se propagam com energia negativa, mas que são interpretados como antipartículas numa teoria que tenha mecânica quântica e que seja relativística. O fato de ser relativístico está me dizendo que a relação entre energia e momento é uma relação quadrática, e não essa relação. Então, isso aqui é não clássico, isso aqui é não relativístico, isso aqui é relativístico. Então, significa que ao tirar a raiz quadrada, eu vou tirar mais ou menos. Claro, no curso de relatividade da graduação, a gente só olha para isso, pega só a solução de energia positiva. No curso de mecânica quântica relativística, Dirac ensinou que esse sinal tem significado físico. Representa a antipartícula, porque existe uma operação chamada de conjugação de carga que relaciona a solução de energia positiva com solução de energia negativa, porém, fica positiva a energia se eu mudar o sinal da carga. Então, a gente começa a ver que esse objeto aqui está levando em conta ele trouxe uma ideia de quantização. Ninguém viu o H cortado aqui. Não tem H cortado. Peguei uma equação, mas o que está trazendo, depois fica até que eu colocar um ponto H cortado em uma certa hora, mas o que a gente está querendo colocar é o seguinte, é a interpretação. Quer dizer, geralmente quando a gente vê H cortado, a gente fala, tem mecânica quântica. Aqui nós não estamos vendo H cortado, mas a cabeça da gente vai dizer, não, deve ter mecânica quântica. Por quê? Porque eu agora estou falando de partículas de energia positiva e negativa e não estou fugindo disso. Eu estou enfrentando o discurso da energia negativa e interpretando como antipartícula, como o robô Dirac ensinou. Tá lá. Vamos manter essa interpretação. Então a gente agora vai dizer, talvez isso seja um sinal de que, em algum momento, a gente está falando do campo quântico. Por quê? Porque eu estou com campo, estou. Mas, ao mesmo tempo, eu estou com mecânica quântica porque eu estou querendo relacionar fonte e campo através de troca de partículas e antipartículas. Então, esse ponto, que eu acho que isso é crucial. Esse é o ponto conceitual essencial da discussão. Se a gente se acostumar um pouco com isso, a gente daqui para frente é cálculo, né? Mas de compreender, eu acho que essa é a única questão que a gente tem. É essa simples prescrição de fórmula que a gente nem coloca. Aliás, na hora de fazer os cálculos, daqui para frente a gente esquece isso. Mas em toda a teoria quântica de campo está sempre implícito que eu vou ter que fazer o deslocamento do polo. Significa, na verdade, que eu teria que fazer o seguinte, no Lagrangiano de Van Gordon, eu deveria colocar isso aqui. Mπ menos M2 mais I epsilon 2. Então, na hora de formar aqui, eu formaria menos da Lambertiano, menos M2, menos I epsilon. E ficaria K2 menos M2 mais I epsilon. Então, a gente sempre pensaria que numa teoria de campos a gente tem que... Mas a gente nunca nem coloca isso. A gente está amarrado que a gente vai fazer essa prescrição aqui. Então, ao fazer essa prescrição do polo, eu vou interpretar essa função de Green, que eu vou chamar, o que nós chamamos, né? Está faltando só um detalhe aqui, mas é o que a gente vai chamar de função de Green causal. Então, função de Green causal... Agora, na próxima aula, vamos fechar essa discussão. Eu só trouxe... digamos, o problema. Falei, tem quântica aí. Agora, eu estou com a discussão que vai ter que trazer a mecânica quântica. Então, nós estamos colocando agora o seguinte, essa função de Green aqui, vou colocar assim. Então, o operador de onda é o mesmo. Tudo igual, teoria clássica. Pego o mesmo operador de onda, vou inverter o mesmo operador de onda. A única coisa que eu fiz foi colocar esse mais I epsilon. Então tá aqui. Isso aqui é o que nós chamamos, tem um fator ainda, está quase chegando lá, mas é o que a gente vai depois chamar de função de Green causal. Vamos ver o que tem. Aí nós vamos agora ver. Então, isso aqui, vou deixar assim. Então, vamos já botar aqui um Czinho. Ou é o que depois vai se chamar propagador de carga. Aí então tá legal, é simplesmente isso aqui que me possibilitou, então,
a interpretação. Quer dizer, a interpretação não, uma representação de propagação de partículas e antipartículas. Partículas. Foi, Eduardo, fala aí, foi? O 49, o 47, o 45. Feynman, 48. 48. Quer dizer, a interpretação de partículas, 31 de Dirac, aí Feynman faz essa interpretação de propagador, a discussão de propagador de Feynman, 48. Certo? Muito bem. Então, agora o que a gente tem que fazer é o seguinte. Então, o campo, mas o campo está um pouco alijado. Está meio exilado nessa discussão. Eu estou falando o tempo todo de função de Green, estou falando que eu desloquei o polo, aí entendi que eu vou associar essas ondas planas a partículas. Mas onde é que está o campo quântico? Claro, isso aí veio de uma teoria de campos escalares ligados por uma dinâmica de Klein-Gordon, um galambertiano, mais M2. Mas agora eu vou querer perceber onde é que está o caráter quântico do campo. O que aconteceu agora? Que aquele campo φ, então, vamos tentar colocar dessa forma, para ficar a coisa colocada para nós. Seria o seguinte, nós estávamos nessa seguinte situação, nós tínhamos o campo φ clássico, né, X, aí nós estávamos dizendo que esse campo φ clássico de X, ele está associado à função de Green dessa forma. Aqui reside no âmbito da teoria clássica. Daí a gente viu que a gente vai jogar fora as funções avançadas, tá só para retardar, mas é essa função de Green. Quer dizer, o que está acontecendo agora quando eu passo daqui para cá e eu chego a essa função de Green? Meu campo, o que seria então? Então eu estou sabendo que aqui, isso aqui está me trazendo mecânica quântica. Isso aqui eu vou botar aqui, vou botar aqui, tá? Isso aqui está ligado a uma mecânica quântica relativista. Onde é que a mecânica quântica relativista está aqui? Está aqui na questão da interpretação das ondas planas com energia positiva e negativa que estão associadas àquele propagador. Então, se aqui eu tenho uma mecânica quântica relativista, esse propagador aqui está associado, vamos dizer assim, a uma física clássica. E aí aquele campo é o campo clássico. Então a pergunta agora é o que é campo quântico? Então eu sei que isso aqui deve estar me dizendo, esse campo virou um objeto quântico. Agora, o que é o objeto quântico? O que é o campo? Então o campo agora deixa de ser uma função, que eu imagino, aquela configuração de campo, que se espalha pelo espaço-tempo. E o campo agora, o que é o campo quântico? Ele não posso imaginar o campo quântico como sendo um objeto que se distribui docemente pelo espaço, ou ele é radicalmente diferente. Quer dizer, quando eu vou quantizar, que ele estava falando nas aulas anteriores, para quantizar aquelas flutuações em torno de um certo grau, é igual a mecânica clássica. O que é a coordenada da partícula? X de t. Está lá uma trajetória bonitinha, que a partícula discreta, você calcula a equação integra, né? A partir da força, tira a velocidade, depois integra, mais uma vez tira a posição, você tira o x de t. Quando você dá para a mecânica quântica, essa ideia da trajetória muda e você tem, esse x passa a ser um operador. Você está lá na mecânica quântica, você fala, a coordenada da partícula agora vira e satisfaz a essa relação aqui. Aí você fala, poxa, x ponto, xp, né?
é IH cortado. Então, esse objeto agora, XP, né, é um IH cortado, e ele não comuta mais com o momento, o X e a resposta. Esse objeto é um operador. Isso aqui, o momento, em vez de ser agora MV vezes a velocidade, esse momento aqui é menos IH cortado DDX. Então, isso aqui passa a representar aquilo que é. Como é que no campo vai acontecer isso? Agora eu pego o meu campo, que era uma coordenada que se distribui pelo espaço, né? E vou pegar esse campo agora, vou transformar esse campo num operador. Eu fiz na mecânica quântica. O caminho que eu tenho que fazer é esse. Se aqui eu estou dentro de um ambiente de mecânica quântica, não importa se é relativístico ou não, então, da mesma forma que numa teoria clássica eu transformo a variável posição, a variável de velocidade, de momento, eu transformo em operadores. Quando eu passo para o cenário quântico, eu aqui estou diante de um cenário, eu quero ficar nesse cenário de energia negativa, é antipartícula, que eu já conheço alguma coisa de mecânica quântica. Agora, eu conheço a mecânica quântica, mas não conheço o que é a teoria quântica de campos. Então, agora eu vou ter que discutir o que eu vou chamar de campo quântico. Então, essa discussão aqui é que dá nome ao curso, campos quânticos, né? É isso que vai ser o campo, tá? Vamos ver, então, como é que a gente incorpora essa informação da função de Green com esse polo. Quer dizer, todo o problema da quantização eu gosto de jogar aqui. É a nossa habilidade de interferir nas singularidades da teoria. Por que eu deixei no polo? Porque eu estava fazendo uma integral que tinha uma singularidade no eixo de integração. A hora que eu vou integrar de menos infinito a mais infinito em K0, eu encontro um polo em K0 igual a ômega e um polo em K0 igual a ômega. Eu vou passar por cima de uma singularidade. O que a gente faz? Desvia do buraco negro, né? Sai perto dele e vê o que vai acontecer. Esse é o momento que eu estou falando. Aqui eu estou incorporando uma noção de que isso tem sentido num cenário de mecânica. Então, como é que meu campo vai absorver essa ideia? O carinha modificou o percurso de integração, evitou o polo e isso gerou funções de Green com certa característica. Então, os campos que estão por trás dessas funções de Green, eles sofreram um processo mais violento. Que agora vão se tornar outros objetos. Eu saí de um domínio clássico e de um domínio quântico. Agora, o que é o campo quântico? Então, essa é a discussão da segunda parte do lanchinho. Só trazer as medidas aí. Eu acho que a lancha foi buscar, né? Agora, o problema é que não tem copo para todo mundo guardou o copinho. É igual escola pública, né? Cada um guarda seu copinho durante o dia. Só pode jogar fora